Você já tentou imprimir esse barquinho de teste e saiu cheio de ondulações aqui? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e como resolver esse problema. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Portela, gerente de marketing da 3D Lab, e hoje a gente vai apresentar o 9º capítulo do Ideias para Imprimir. A gente vai falar sobre overhang, que é um tema muito discutido e acontece em muitas peças, impressas. A gente vai mostrar para você por que esse efeito acontece e como resolver ele. Antes disso, eu quero te fazer o convite para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho de notificação e aí toda vez que a gente lançar um material novo, você vai receber um alerta e curta esse vídeo se você gostou, beleza? Então vamos lá pessoal, esse é o 9º capítulo do Ideias para Imprimir, tá? A gente já apresentou muita coisa, muito conteúdo, espero que tenha sido útil para vocês. E no capítulo de hoje a gente vai falar sobre overhang. A gente usou uma peça que é talvez a mais tradicional da impressão 3D, que é o barco, o bench, porque essa peça, apesar de parecer simples, ela mostra vários efeitos que a gente pode regular uma impressora, calibrar ela e encontrar os melhores parâmetros de impressão, tanto de overhang, as melhores temperaturas, muita coisa num simples projeto desse. Bom, então, a primeira coisa que é normal acontecer quando uma configuração não está legal nesse barco é o seguinte. Aqui no casco, como ele tem essa angulação forte e ele não está gerando suporte, tá? Aqui a gente não coloca suporte nessa peça, nessa área aqui começa a aparecer algumas ondulações. É uma má formação das camadas. Pode ser temperatura alta, falta de refrigeração. A gente vai ver as principais causas e o que fazer em cima de cada uma mais pra frente. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas já tentaram imprimir essa peça e aconteceu esse problema. Bom pessoal, então antes de mais nada, vamos falar o que é de fato o overhang. Muita gente fala que overhang é a angulação máxima que a sua peça ela pode ter sem necessidade de suporte e mantendo a qualidade legal. Então, por exemplo, no caso do barco, na hora que ele vai fazendo o casco, ele vai aumentando a angulação e como essa peça a gente não coloca suporte nela, na formação das camadas não tem um material de apoio ali embaixo. Se os parâmetros não estiverem legais, ela vai formando camadas irregulares. Uma camada, ao invés dela ficar bem tensionada e reta, ela vai caindo. E aí isso gera uma qualidade ruim nessa superfície. Vamos resumir o overhang como a angulação máxima da peça que a gente consegue atingir sem necessidade de suporte e sem perder a qualidade. Beleza? Bom, então para a gente exemplificar melhor, a gente usou uma peça de teste que é justamente essa aqui. O que essa peça representa? Ela vai aumentando a angulação e embaixo dela a gente consegue perceber quando que a qualidade vai ficando ruim. Ou seja, você cria uns parâmetros de impressão para essa peça e pode testar até qual angulação que sua peça ficaria legal. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente trabalhou com 4 dessas peças, variando tanto a temperatura quanto o percentual de cooler. E aí esse cooler é aquele cooler voltado para a peça, beleza? Ah, pessoal, só uma dica. Tem algumas impressoras que elas não vão com esse cooler para a peça já instalados, tá? Às vezes o fabricante não coloca ele. A gente, como dica, a gente fala para principalmente PLA para instalar esse cooler. É um cooler voltado para a peça e a função é refrigerar ela o mais rápido possível depois que o material vai sendo depositado no bico. Bom pessoal, então para o teste a gente fez 4 impressões, tá? Entre elas a gente variou a temperatura de extrusão e o cooler direto para a peça, deixando ele desligado ou ligado. A primeira peça a gente imprimiu com o PLA cinza, a gente usou 220 graus Celsius na temperatura de extrusão e deixou o cooler desligado. O que a gente viu é que a qualidade não ficou legal, ela foi deformando ao longo da curva e quando chegou aí
em quase 75 graus de inclinação, ela ficou bem ruim. E aí, o que a gente fez? No próximo teste, depois dessa primeira, a gente abaixou a temperatura, mantendo o cooler desligado. Então, essa peça branca, PLA branco, e a gente usou 190 graus. Então, uma diferença bem grande. A gente estava trabalhando com 220, passou para 190. A gente viu que a qualidade nessa peça branca já ficou melhor. Porém, quando se trabalha com temperatura muito baixa do material, corre-se o risco de ter um descolamento de camada ou de forçar muito o extrusor, né? Então, o que a gente fez? Apesar de ter ficado boa, a gente sabe que não é o ideal trabalhar com temperatura muito baixa. O nosso PLA, o PLA do 3D Lab, ele é um material mais fluido, então é um pouquinho mais de temperatura que ele necessita, tá? Então, no terceiro teste, a gente continuou deixando o cooler desligado, mas a gente aumentou a temperatura de 190 para 205, que é uma temperatura legal. E a gente viu que isso, da peça branca para essa aqui, não teve uma influência tão grande na qualidade da peça, né? Entre 75 e 80 graus de inclinação, que ela começou a deformar, né? Quase aí uns 83 graus que ela realmente ficou numa qualidade ruim. E por fim, a gente colocou a melhor condição, que é o que? 205 graus Celsius no extrusor para o PLA e com o cooler ligado em 70% da capacidade. Então, o que a gente viu? Até aí 83 graus de inclinação, que foi a mesma inclinação na peça anterior, a qualidade ficou bem legal. Só que ela não teve uma variação tão grande como a peça anterior. Então, até 83 graus de inclinação, foi uma qualidade bem legal. Passou disso, ela começou a deformar. O sentido dessas peças de teste é justamente encontrar qual é a angulação que você pode trabalhar sem suporte, ajustando ali tanto a temperatura quanto o seu cooler, né, a capacidade do cooler voltado para a peça. Então agora a gente vai mostrar 5 dicas essenciais para trabalhar com overhang. Vamos lá? Bom, a primeira dica é justamente trabalhar com a menor temperatura possível do material. E aí, pessoal, tomar muito cuidado, que é o que eu mostrei no teste. Se você trabalha com temperatura muito baixa, bem na faixa baixa ali do seu material, corre-se o risco de ter um descolamento de camada ou de forçar muito o extrusor. Então é legal fazer esse teste e encontrar ali qual temperatura que você pode trabalhar. Mas tenha na mente que se você trabalhar com temperatura alta, é mais propenso a gerar essas ondulações, né, do overhang. Bom, a segunda dica é forçar o resfriamento rápido. Isso principalmente para o PLA. PLA, cooler para a peça, tá? Se você quiser imprimir numa impressora aberta, com uma sala com ar-condicionado, é ótimo isso. Para ABS não. O ABS ele sofre uma contração muito forte. Então se você colocar uma peça para imprimir com ABS, sendo uma impressora aberta, numa sala com ar-condicionado, o que vai acontecer é que provavelmente ela vai empenar. Então a gente não recomenda isso, tá? Então o resfriamento rápido, principalmente para PLA. Do ABS eu ainda vou falar. Bom, a terceira dica, e isso é bem legal, é posicionar a peça na mesa observando a direção do cooler. Por quê? Imagina que a gente está imprimindo o barco. A área que a gente vai sofrer o overhang é justamente essa área aqui. Então, se eu colocar essa peça na mesa e o cooler estiver jogando ar nessa direção, não vai adiantar nada. Então, na hora de colocar a peça para imprimir, né, no seu fatiador, já analisa qual que vai ser a área que vai sofrer com overhang e aí posiciona a peça para ela receber essa refrigeração, né, nessa área. Então, por exemplo, se eu estou com a peça aqui, o cooler está direcionado para cá, seria mais interessante eu virar a peça e deixar ela nesse sentido, beleza? Bom, a quarta dica é justamente o ABS, resfriar com ar quente. Bom, na segunda dica eu falei do resfriamento rápido. No PLA é muito legal, eu posso jogar ar frio ali, ele vai aceitar tranquilo. No ABS, se eu jogar ar frio, ele vai empenar, vai descolar a camada. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, se puder, trabalhar sempre com impressora fechada para ABS. Ah, mas minha máquina é aberta. Beleza, faz
pode ser um box de acrílico, alguma coisa, só para fechar e manter a temperatura interna ali mais aquecida. E aí você pode sim colocar um cooler, né? Você vai trabalhar com uma capacidade menor dele, mas ele vai estar jogando ar quente na peça. Então não vai sofrer um choque térmico tão grave, tão forte, beleza? Então, se for trabalhar com ABS, certifique-se que você está jogando ali um ar mais aquecido e não um ar frio, uma refrigeração muito forçada. Bom, a quinta dica é justamente a capacidade do cooler. Para PLA, é legal que você trabalhe 60% ou 70%. Já no ABS, isso cai para 20%. Você pode trabalhar ali um pouquinho mais, mas é legal manter até 20%. Tá? Se passar disso, realmente ela pode descolar. Por fim, a gente colocou aqui o seguinte: até 65 graus, isso no PLA, é tranquilo para você trabalhar sem suporte. Então, abaixo de 65 graus, PLA, tira suporte. Acima disso, já coloca suporte. No ABS, esse valor aí pode ficar próximo de 45 graus de inclinação, beleza? É legal sempre testar, sempre fazer esse teste, né, da inclinação antes de imprimir a peça, porque aí, por exemplo, esse barco aqui, né, aqui tem mais de 1 kg de material. Se você deixar para fazer o teste na peça, você pode perder toda essa quantidade de material e o tempo de impressão. Então você vai lá, imprime uma pecinha pequena, faz o teste, regula, escolhe os parâmetros ideais para o seu projeto, beleza? Pessoal, então é isso. Esse é o 9º capítulo de Ideias para Imprimir, é o penúltimo, tá? Semana que vem tem o último capítulo e a gente está preparando um material muito especial. Eu queria agradecer vocês por continuar seguindo a gente, né, com esse projeto. E, de novo, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e não perca o capítulo da semana que vem. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais!